irmãos da Rádio Comunidade Paz e Amor, está começando mais um Papo Tudo de Bom. E esse tá especial, hein? A gente está diretamente na padaria Neipan do São Sebastião, na Palhoça. E hoje a nossa convidada é super especial. Ela canta, ela é pastora, ela pastoreia, ela ministra, ela é pentecostal e canta muito. A nossa pastora Silvia Borges. Pastora, que honra estar com a senhora hoje no nosso Papo Tudo de Bom. E a gente tá falando do novo single, né? O Milagre Bate a Porta. Pastora, como que essa canção chegou pra senhora? Como que o milagre surgiu pra senhora gravar? É muito bom estar aqui com vocês, com todos aí da Rádio Paz e Amor. E quero falar também, agradecer a vocês por essa oportunidade de poder ter esse papo tudo de bom, numa padaria também muito gostosa aqui, comendo alguns docinhos. E eu quero falar sobre essa canção que nasceu no meu coração. É uma canção que ela nasceu, Fabi, numa madrugada de oração. Eu estava numa madrugada orando, estava numa campanha de oração e eu fui para cima da minha cama, eu fiquei de joelhos em oração. Eu disse, Deus, eu quero uma canção nova, porque eu já tenho várias composições que eu já gravei, mas eu precisava de algo novo para a minha vida. E eu disse, eu quero canções novas, a partir de agora eu quero um momento diferente, porque fazia alguns anos que eu não compunha. E quando eu fiz essa oração e eu fui para o meu quarto de guerra, que eu digo, da oração, numa madrugada, o Espírito Santo me visitou e disse, é agora então que vai ser composta essa música. E eu peguei ali a Bíblia, comecei a preparar, na real, uma palavra que era sobre Pedro, quando ele foi liberto da prisão pelo anjo, enquanto a igreja orava, esperava por um milagre, Deus já tinha feito um milagre. E eu disse, Senhor, eu sei que essa música vai ser muito profética na vida de quem ouvir essa canção. E naquela noite, naquela madrugada, nasceu o Milagre Bate a Porta. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos viver milagres todos os dias. Todos os dias, e às vezes você está pedindo tanto por uma bênção, e você está pensando que a bênção vai vir dali um mês, dali a um ano. A igreja, quando orava, eles pensavam que a libertação de Pedro seria no outro dia, ou seria dali uma semana, só que Pedro já estava batendo na porta enquanto eles oravam. Então a oração tem um poder muito grande, que é um poder de libertação, de abrir portas e de trazer um milagre até você. Nasceu essa canção que eu sei que está tocando em muitas vidas, em muitos corações. Glória a Deus. E pastora, o que a senhora diria para a Silvia do passado, que a senhora falava que a senhora não compôs faz um tempo, né, que a senhora não conseguia compor? Uns 10 anos. Nossa, O que a senhora diria para ela, a senhora tendo com essa música maravilhosa, um louvor profético muito bom, o que a senhora diria para a Silvia de 10 anos atrás que não conseguia compor? Eu estava então no momento em que eu estava muito atarefada. E eu sou muito atarefada, né, até então. Mas eu estava... Sabe aquele momento que você precisa ter um momento a sós para fazer a música? Porque a música para mim sempre nasceu assim em várias maneiras. Eu já compus dentro de um carro, eu já compus descendo uma serra, eu já compus dentro de um hospital, eu já compus em vários lugares, num púlpito de uma igreja. E fazia mais ou menos de 8 a uns 10 anos que eu fiz a minha última música. E a minha vida, por ser muito corrida, o dia a dia nosso é corrido. E às vezes a gente não para ouvir aquilo que Deus quer que a gente faz. Então eu estava vivendo agora num momento muito da correria, e foi aí que eu disse, não, eu preciso parar para ouvir a voz de Deus, para compor, eu quero voltar a compor. Então o que eu diria para essa Silvia que ficou esses praticamente 8 a 10 anos sem compor? Você perdeu muito tempo. Você perdeu muito tempo parada, menina. Porque, junto com essa música veio muitas outras. Eu fiz, acho que agora, nesses 3 meses, uma quantidade de umas 10 músicas, mais ou menos. E quero gravar todas elas. E uma mais linda que a outra e uma mais profética do que a outra. E pastora, sobre essas 10 músicas aí, a senhora tem alguma, além dessa que o Milagre Bate a Porta, que é muito forte testemunho, qual é a experiência mais marcante que a senhora tem dessas 10 músicas que a senhora escreveu agora, nesses 3 meses? Dessas que eu escrevi, eu escolhi exatamente o Milagre Bate a Porta, porque para mim é uma das que me tocou muito. Eu chorei muito quando eu compus ela. Eu chorei muito. Então, para mim, foi uma das músicas que eu mais chorei, que eu mais senti Deus assim pertinho de mim, o Espírito Santo perto de mim. Então, foi um momento muito de guerra, porque eu estava enfrentando uma guerra muito grande. Eu precisava de um milagre naquele momento. E foi algo muito forte essa música. Então, ela é uma das que eu
foi muito marcada para mim. Por isso que eu trouxe ela para ser uma das primeiras a serem gravadas, né? Não que as outras não sejam, todas são especiais. Só que essa me tocou muito porque foi num momento de grande guerra que eu estava passando e que realmente eu precisava de um milagre de Deus naquele momento. E o milagre bateu na porta da minha vida, da minha casa, da minha família. Pastora, como que a senhora foi escolhida para pastorear, né? Que a senhora pastoreia uma igreja. Como que a senhora foi escolhida? Porque na Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E tem uma expressão que escolhido não tem escolha, né? Como que surgiu o ministério pastoral na sua vida? Então, Fabi, eu já trabalho como pastora há um bom tempo, há longos anos, e eu sempre tive, como eu casei muito cedo, com meus 19 anos, e meu esposo já estava sendo pastor naquele momento. Então, quando ele foi chamado a pastor, logicamente, eu fui junto com ele ao ministério. Mas aquele chamado mesmo de pastora, porque existe a esposa do pastor e existe a pastora. Né? Eu não era a esposa só do pastor, eu era a pastora também. Desde os meus 19 anos eu já trabalho com isso. Então, para mim, é uma honra poder trabalhar para Deus, né? Eu digo que pastorear é você levar ovelhas até Ele, levar pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, ter uma palavra para as pessoas. Pastora tem que fazer isso, você tem que estar perto da ovelha, você precisa estar com ela, sentir a dor dela, cuidar dela se necessário. Então, isso sempre nasceu dentro de mim desde esse momento, desde os meus 19 anos mais ou menos. O meu ministério tem sido, além de cantar, pastorear as igrejas junto com o meu esposo, por esse Brasil, por esse mundo afora aí. Tem sido algo muito forte, um chamado que Deus fez para mim. E eu estou muito grata, muito feliz por essa oportunidade, porque eu digo que é como você falou, o escolhido não tem escolha, a gente não se manda, né? A gente não se manda, é Deus que manda na gente. E poder cuidar de pessoas, e agora eu tô focando muito também em mulheres, cuidar de mulheres, fazendo mentoria para mulheres, isso é muito maravilhoso. Então eu amo fazer isso, porque eu vejo transformações. Eu vejo mulheres que chegam até mim de uma maneira e depois de serem pastoreadas e cuidadas ali, Deus transforma e já são outras pessoas, outras mulheres. E isso para mim não tem preço que pague. Sabe, você vê as pessoas mudar, você vê as pessoas se transformarem, pessoas ficarem felizes, serem alegres, pessoas que outrora tinham uma vida totalmente acabada, destruída, e serem reconstruídas através de um pastorado. Isso para mim não tem preço que pague. Eu amo muito o que eu faço, é muito bom e é um chamado que nasceu e eu tô aqui para fazer a obra de Deus até quando Ele quiser. Glória a Deus. E pastora, a senhora falou que a senhora ama pastorear, né? Que vê pessoas sendo transformadas. A senhora tem algum testemunho que marcou da senhora ajudar alguma pessoa, até mesmo em oração ou talvez com um alimento, e a vida daquela pessoa ser mudada e a senhora ser edificada através do testemunho? Eu tenho vários testemunhos, Fabi. Se eu for contar aqui para vocês, como são muitos anos, então existem muitos testemunhos de pessoas que foram transformadas, edificadas, e de mulheres que foram salvas, foram transformadas através do ministério de pastoreado. E eu tenho um que recentemente, eu vou falar assim, vou contar um, foi agora, não faz muito, foi o ano passado, chegou até a gente uma mulher com as crianças, e ela estava precisando muito de Deus, né? E ela chegou até a igreja e nós atendemos ela, e ela passou por um período difícil na vida dela, onde o esposo dela estava preso, e eu falei para ela: Deus vai agir na tua casa, Deus vai restaurar a tua família. E ela chegou ali na igreja sem saber o que fazer. Chegou com os filhos, nós acolhemos, ajudamos, começamos a trabalhar com ela, a cuidar dela, a ajudar os filhos. Hoje ela faz parte já da igreja, ela batizou, ela recebeu Jesus, teve a vida transformada. Seus filhos hoje fazem parte do Ministério Kids da igreja. E o que mais me tocou agora, há pouco tempo o esposo dela foi liberto da cadeia e ele está na igreja com a gente. Então é uma família inteira restaurada. Uma mulher que chegou ali desesperada, sem saber o que fazer, sem ter não tinha saída para ela, chegou ali precisando de uma ajuda, e a gente conseguiu ajudar não só ela, mas a família toda foi reestruturada. O esposo dela hoje está com ela na igreja, serve a Deus junto com ela, os filhos também, e isso então é muito bom.
né, de ver Deus trabalhando. Eu quero contar um outro testemunho que marcou muito. Agora, deixa eu falar a respeito não de pastoreado, mas quando eu canto, né? Queria deixar esse testemunho gravado, porque aconteceu há muitos anos atrás, mas foi algo também que me tocou muito. Sempre quando louvo a Deus com as canções, Deus cura pessoas, caroços explodem, câncer sai. Eu já vi muita coisa acontecer. Já vi muitos milagres acontecer, mas um milagre de restauração de família foi quando eu estava cantando também no Rio Grande do Sul, e a irmã que estava na igreja falou para mim: pastora, eu vou levar teu CD, mas eu não vou conseguir tocar ele porque o meu marido não suporta. Meu marido não suporta crente e ele não quer nem saber de música gospel evangélica tocando aqui em casa. Aí eu disse: leva. E ela levou para casa o CD e ela colocava quando ele não estava. Mas teve um dia que ele chegou antes do horário. De chegar e estava tocando justamente o meu CD. Ela pensou: pronto, agora ele vai chegar lá, vai tirar, vai quebrar, porque ele quebrava os CDs todos, gospel, evangélico, vai quebrar o CD e já era. Não vou ter mais o meu CD. E ao contrário, ele chegou até a sala, ele se sentou e o Espírito Santo começou a tocar nele e começou a chorar. Ela disse para mim: pastora, ele chorava igual uma criança. Resultado, o que aconteceu? Depois daquele dia, ela chegou na sala e falou: você quer que eu tire o CD? Ele falou: não, deixa eu ouvir até o final. E ele ouviu uma vez, ele ouviu duas, ele ouviu 3 vezes o CD todinho. Resultado, ele saiu dali para a igreja e aceitou Jesus. Então, são testemunhos que marcam no meu ministério, na minha vida. Eu digo que vale a pena fazer aquilo que você faz para Deus com amor, porque o resultado é isso, são almas salvas através de canções, de ministrações, de palavra, e é muito bom fazer isso para Deus, né? E pastora, como que a senhora descobriu que queria louvar a Deus, que queria cantar, que queria ser cantora, que queria adorar a Deus? Então, Fabi, ser cantora, cantar, louvar, eu sempre canto desde os meus 5 anos de idade. Foi quando eu comecei, que eu conheci Jesus e eu comecei a cantar para Ele, louvar a Ele, dos 5 anos. Eu me lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a louvar Jesus na igreja. Minha mãe me levava e eu dizia: mãe, eu quero cantar hoje. Ela falava com o pastor me dava a oportunidade. Eu era tão pequenininha que eu olhava para as pessoas, eu enxergava assim na altura da cintura delas, porque eu não conseguia, eu tinha que olhar para cima para olhar para as pessoas. Só que eu começava a cantar e eu lembro que eu cantava e as pessoas começavam a chorar. E eu não entendia, eu pensava que elas estavam tristes. E eu falava: mãe, eu não quero mais cantar, porque as pessoas choram. Elas choravam, elas se ajoelhavam no chão, colocavam o rosto em terra. E a minha mãe dizia: não, filha, elas não estão tristes, elas estão recebendo o Espírito Santo quando tu canta. E aquilo ali foi me incentivando a cantar mais. Então, desde os 5 anos eu canto na igreja, participei de vários grupos infantis, cantava solo. E na minha adolescência também, eu sempre me envolvi com música, sempre me envolvi. Até gravar o meu primeiro trabalho, né? Tenho 5 álbuns gravados, fora os clipes. Então, a minha trajetória, eu não consigo viver, Fabi, sem música. Eu respiro música, para mim música é tudo de bom, né? Minha alma respira por louvar a Deus. Então, desde muito cedo, desde os meus 5 aninhos que eu canto, que eu louvo o Senhor. Falando em louvor, falando em música, né, pastora? Vem novidade aí, né? Tá chegando coisa boa aí pra vocês. A pastora está indo pra São Paulo gravar o programa Noite com Adoradores de Deus, né, pastora? E como é que tá as expectativas? Como é que tá o seu coração pra esse programa? Meu coração tá a mil. Eu tô muito, muito feliz, porque é algo muito lindo, é um sonho realizado e Deus, ele é fiel em cumprir suas promessas. E pra mim eu tô muito, muito feliz mesmo, ansiosa demais pra estar lá, porque eu sei que vai ser um programa maravilhoso, né, com o pastor Fernandes, e vai ser algo divino do céu. Tenho certeza que muitas vidas serão tocadas e impactadas através dessa entrevista, da minha ida, das minhas músicas lá na Hit TV. Glória a Deus. E pastora, vai ter o Milagre Bate a Porta lá? Com certeza, né? É a música lançamento, um Milagre Bate a Porta ao vivo. Vou estar cantando para todo o Brasil, para todo mundo, com certeza. Então, se eu fosse você, ficava ligadinha nas redes sociais do programa, da pastora, do pastor Fernandes Lima, para saber o dia que sair. Vai estar forte, né, pastor? Vai estar muito forte, vai estar muito bom. E eu não vou estar cantando só esse, tá? Vou cantar outros também. Vai ter vários.
Pastora, falando em Milagre Bate a Porta, vamos assistir um pouquinho do clipe? Bora, agora, vamos assistir aí. O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. Pastora, falando sobre o clipe, as suas expectativas foram superadas? Como é que foi gravar e se foi do jeitinho que você imaginou? Foi além do que eu imaginava. O clipe foi maravilhoso, as gravações, a equipe de produção, meu maestro lá de Curitiba, Tinho Bess, e toda a equipe foi incrível. Foi um dia maravilhoso, eu não esperava tanto. Depois que eu vi pronto, valeu a pena cada sacrifício, cada momento que eu passei ali com a equipe de gravação. Foi muito bom. E agora, já na internet, no YouTube, então está sendo uma explosão na minha vida. Estou muito feliz com o resultado que está vindo e que está gerando dia após dia. Tá um clipe maravilhoso. Quem não assistiu, assiste agora aí. Isso, gente, corre pra assistir. E, pastora, tem alguma história lá dos bastidores do clipe que foi forte, foi marcante ou foi engraçado? Qual história que a senhora lembra, assim? Da gravação do clipe, vários. A gente passou um dia. Gente, eu passei um dia em Curitiba. Na gravação nas ruas, eu gravei ele nas ruas de Curitiba. Então eu subi no terraço de prédios, eu gravei no meio da rua, esperava o carro passar para eu poder vir para o meio da rua gravar. Eu subi arquibancadas de ginásio, de esporte. Então foram muitas situações engraçadas, marcantes, divertidas, mas sempre com a presença do Espírito Santo. Foi um dia maravilhoso, choveu pela manhã e eu comecei a orar junto com o meu maestro, dizendo: precisa abrir, esse sol tem que abrir. E na hora que nós subimos o terraço do teatro onde nós gravamos, a cena principal, Deus mandou um vento, as nuvens foram embora, o sol raiou e um vento maravilhoso. A produção não precisou nem fazer vento, foi maravilhoso. Foi algo muito lindo. Quando você assistir, você vai ver que foi perfeito. Ficou perfeito, ficou além do que eu imaginava. Aleluia! Então, pastora, será que pode dar um palhinho pra gente? O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. Se você clamar em fé, o que é impossível se torna possível na mão de um Deus todo-poderoso. Glória a Deus! Pausa no nosso papo Tudo de Bom para falar de um aplicativo totalmente gratuito de devocional, palavra, tudo que tem de Deus. Aplicativo Iohana. Suas bênçãos no app ajudarão a vida de alguém. Gente, em Atos capítulo 12, a partir do versículo 5, fala que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava incessantemente por ele enquanto ele estava lá. E no versículo 7 fala que quando Pedro estava dormindo, desceu um anjo que resplandeceu uma luz e as correntes das suas mãos caíram. E pastora, o milagre dele bateu a porta, ele ainda dormindo. Você não pode estar vendo, mas o teu milagre pode estar batendo a porta enquanto você dorme, enquanto você confia, enquanto você descansa no Senhor. As correntes podem cair a qualquer momento. Enquanto você não está vendo, tem alguém em intercessão por você. Deus está lá de cima torcendo para que a promessa na sua vida se cumpra. Ele está trabalhando por mais que você não esteja vendo. Então, quando você menos esperar, o seu milagre vai bater na sua porta. Gente, o nosso papo tá tudo de bom, né, pastora? Mas infelizmente a gente vai ter que acabar. Pastora, deixa os seus agradecimentos, fala suas redes sociais e como que a gente encontra o clipe Milagre Bate a Porta. Fala aí. Eu quero agradecer aqui a toda essa equipe maravilhosa, ao nosso querido amigo ali, Paulo, né? A toda a Rádio Comunidade Paz e Amor, a você, Fabi, que é uma entrevistadora maravilhosa aqui, a toda essa equipe que está aqui com a gente. Agradeço a todos vocês, a Deus, sempre a Ele em primeiro lugar.
e a todos que vão assistir a esta entrevista. Quero deixar aqui para vocês, então, minhas redes sociais. Você pode colocar Silvia Borges Oficial no Instagram, para você me seguir. YouTube também, Silvia Borges, e também no Facebook, Silvia Borges. No TikTok também. A música está também em todas as plataformas musicais. Você pode acessar, cantar muito comigo e adorar muito a Deus, porque eu tenho certeza que o milagre vai bater na porta da sua vida. Glória a Deus, gente, compartilhe esse louvor com todo mundo, manda no grupo da família, manda pro primo, pra prima, pro tio, manda pro parente lá distante para ser abençoado também por esse louvor. E a gente quer agradecer aqui a padaria Neipan por essa recepção maravilhosa, gente. Olha esses doces maravilhosos, gente, esse suco tá uma delícia. Então é isso, gente, Deus abençoe, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram, curte, comenta e compartilha. Deus abençoe.